O Google deixou de ser o único lugar que o seu negócio precisa aparecer. E a maioria dos times de marketing ainda não perceberam isso. Hoje, quando alguém faz uma pergunta no Cloud, no Gemini, no ChatGPT, quem decide se você vai aparecer ou não são as IAs. E essa decisão pelas IAs de citar a marca X ou Y tem um jogo. E esse jogo é entendido pelo nome de GEO, Generative Engine Optimization. É uma camada, entre elas a técnica, que faz com que as IAs consigam citar a sua marca. E eu te confesso, o WordPress para isso é um grande jogador que vai ajudar muito. Então, ao longo desse vídeo, eu vou falar muito a respeito e você vai entender todo esse jogo. Vem comigo. Deixa eu tentar adivinhar como que está o seu dia a dia aí. Você deve gerir o marketing ou o conteúdo de uma empresa que está produzindo muito material. Eu estou querendo dizer de artigo, página de produtos, material rico, blog post, campanha, tudo isso ao mesmo tempo no WordPress. E aí nas reuniões de vocês, nos últimos meses, provavelmente deve ter surgido aquelas perguntas assim: a gente aparece nas respostas das IAs? Se não aparece, por quê? Mediante essas perguntas, toda a sala fica em silêncio, porque boa parte das pessoas ainda não tem as respostas. O que a maioria tem feito por aí, que eu tenho observado, é fazer mais do mesmo SEO. Vamos continuar produzindo bons conteúdos e tudo mais, que uma hora a IA pega e cita a gente. Calma lá, que não é bem assim não. Uma parte do problema se resolve sim com conteúdo. Outra parte é técnica, porque se a IA não conseguir acessar o seu site, se ela não conseguir entender o seu conteúdo, interpretá-lo, ela não vai te citar. Simplesmente assim. E como boa parte disso é técnico, isso acaba esbarrando na TI de muitas empresas, porque a TI de muitas empresas estão atolada, apertada com outras prioridades. E aí o conteúdo está pronto, mas a infraestrutura não colabora e aí a oportunidade se passa. Provavelmente, imagino eu, esse deve estar sendo o cenário do seu negócio, da sua empresa, e a gente precisa mudar isso. E eu vou te ajudar. Então vamos por partes. Primeiramente, e simplesmente falando, o que é GEO? GEO é Generative Engine Optimization. Em português simples e claro, é otimizar o seu conteúdo para que ele seja passível de ser citado, de ele aparecer nas respostas das IAs. Saiba que tem muita gente fazendo buscas, fazendo perguntas no ChatGPT, no Gemini, no Cloud e várias outras IAs por aí. Pensa o seguinte: você se acostumou com SEO clássico, que era uma técnica que te ajudava a ranquear no Google, ou seja, aparecer nas primeiras páginas e, consequentemente, nas primeiras posições. Só que com o GEO, o jogo é diferente. É uma técnica para ajudar a sua marca a ser citada pelas IAs quando alguém faz alguma pergunta. Então pensa só, alguém está lá no ChatGPT perguntando sobre alguma coisa que é o seu negócio, você precisa ser citado, beleza? Então, muito simplesmente falando, esse que é o lance, e são jogos diferentes. SEO é uma coisa, GEO é outra, mas eles não são excludentes, eles são complementares. Isso aqui é extremamente importante também, beleza? Então vamos pegar o GEO, que é o nosso assunto aqui, e vamos separar duas camadas dentro do GEO. Uma camada é a camada de conteúdo. Então, eu dei um contexto antes, onde provavelmente você está aí produzindo muito conteúdo, vários tipos de conteúdos diversos, está dentro dessa camada aqui. O ponto é que, para GEO, ou seja, para ser citado pelas IAs, é muito importante a forma como você escreve, a forma como esse conteúdo está estruturado, se é um conteúdo claro, se é um conteúdo citável. Isso é um ponto. Outro ponto é a parte técnica. E aqui eu preciso falar o seguinte: se a IA não conseguir acessar o seu site, já morreu.
Não adianta ter um conteúdo maravilhoso. Se ela não consegue acessar, concorda comigo que nem vai chegar nele? Outro ponto é, cheguei, consegui acessar, eu consigo ler? Como assim eu consigo ler? Vou explicar. O Google, ele usa um bot que na verdade é o Google Chrome. Então é um bot que navega na internet, consegue renderizar as páginas com muita tranquilidade. Da mesma forma que você acessa aí o navegador para navegar. As IAs, não. Elas usam um bot que não é igual o Google, é diferente. E uma das coisas que esse bot não faz, por exemplo, é renderizar JavaScript. Significa dizer que dependendo da forma como o site está estruturado, ela não vai conseguir ler o seu conteúdo. Então eu tenho a questão técnica aqui do DO que permite com que os bots acessem, consigam ler o conteúdo e consigam interpretar esse conteúdo. Caso ao contrário, essa camada do conteúdo não existe para as IAs. Beleza? Então a gente falou até aqui, SEO, GEO, os dois são complementares. Dentro de GEO, eu estou trazendo aqui duas camadas, tem algumas outras também, camada de conteúdo e a técnica. Se a técnica não estiver boa, não adianta ter o conteúdo. Deixa eu reforçar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Você pode ter um conteúdo maravilhoso, a IA pode até gostar do seu conteúdo, mas se ela não conseguir acessar o seu site, de nada vai adiantar. E GEO técnico, essa camada técnica do GEO, é exatamente para isso. É para cuidar da performance, é para cuidar da estrutura, é para cuidar da organização dos dados de forma que a IA consiga chegar, ler, interpretar e tudo com muita facilidade, que aí você vai pegar esse conteúdo e levar ele para o topo das citações. Então essa camada é muito importante. Por que eu estou insistindo nisso? Tem muita gente focando, falando muito como escrever assim, escrever assado, tem que ter uma tabela, tem que ser citável. Ok, tem mesmo. Mas tem uma camada aqui que eu preciso chamar a sua atenção, que é a camada do GEO técnico. Sem ela, nada, absolutamente nada. E eu te afirmo mais uma vez, nada vai adiantar. Isso é uma decisão de gestão, não é somente de TI. E por que eu falo isso? Porque isso impacta a mente no que você mede no seu negócio. Visibilidade, tráfego, presença de marca e uma série de coisas que impactam diretamente resultados do seu negócio. Por isso que é uma decisão de gestão e não somente de TI. E antes de te mostrar como tudo isso fica na prática, deixa eu te dar um presente. Na descrição desse vídeo tem um link para você baixar um material de uma tese que eu venho trabalhando, destrinchando ela já há alguns meses sobre o GEO técnico. Então é um material para você entender e ter uma visão mais holística de tudo isso que eu estou querendo dizer. Aqui, obviamente, nesse vídeo é uma parte do todo, e o todo eu te entrego nesse paper para você ter essa visão. É um conteúdo gratuito, vai lá, baixa, depois volta aqui e comente a respeito para eu ter o seu feedback. Beleza, Leandro, mas GEO técnico na prática, me mostra aí que eu quero ver. Vamos lá, mas antes disso eu preciso deixar claro. Eu acredito muito que o WordPress é a plataforma certa, propícia para tudo isso. Eu falo isso com quem conhece o WordPress há quase 20 anos e ela tem uma questão arquitetural assim muito forte, muito boa. Eu vou citar algumas dessas coisas para você entender na prática, de forma muito simples, sobre o GEO técnico. Vamos lá. Primeiro ponto aqui é performance. Sim, é performance. A IA está lá respondendo o usuário e ela quer fazer isso no menor tempo possível. Por isso, ter algo performático para ela consumir é extremamente importante. O WordPress pode ter duas arquiteturas básicas, um WordPress convencional e um WordPress headless. Em ambos, ele vai te proporcionar uma boa performance, desde que você o faça direito. Porque tem gente que confunde aí tema, plugins com WordPress. São três coisas distintas aqui. Uma coisa é o WordPress, uma coisa são os temas para o WordPress, outra coisa são os plugins para o WordPress e o conjunto disso aqui tudo é o seu site. Beleza? Mas no WordPress você consegue trabalhar de forma muito aprofundada a questão de performance, tanto do lado do servidor, que é importantíssimo, quanto do lado do próprio WordPress e o conteúdo. São essas três coisas que a gente tem que trabalhar com o conteúdo.
Então a gente consegue pensar em questões de cache, otimização de servidor, como essas páginas vão ser entregues, purge de cache, uma série de outras coisas. Então performance é a primeira grande questão que a gente tem que pensar dentro de um DO técnico. O segundo ponto que eu quero defender aqui é uma estrutura que a máquina entende. Vamos lá. A máquina conseguiu acessar, show de bola, a performance contribuiu para isso. Agora ela começa a se deparar com milhares de conteúdo. Eu preciso deixar isso de uma forma fácil para ela conseguir entender. E aí que entram os dados estruturados ou as esquemas, que agora está ficando muito popular, muito famosa justamente por causa dessa facilidade que a gente consegue fazer a máquina entender os conteúdos. E com o WordPress você consegue fazer isso de uma forma estruturada, escalável, com milhares de conteúdo de uma forma muito organizada. E simplesmente falando, com esses esquemas, você basicamente vai estar dizendo para a máquina que, olha, isso aqui é o nome de um usuário, isso aqui é o nome de um autor, isso aqui é um conteúdo, isso aqui é isso, isso aqui é outra coisa. Então a máquina ela não precisa gastar tempo, leia-se processamento, em definir o que é isso, o que é aquilo. Você já está direcionando tudo para ela, o que consequentemente também vai contribuir com performance. E por fim, controle de acesso dos robôs. Sim, eu preciso definir qual bot, qual robô vai entrar, com que frequência eu vou querer que ele faça isso ou aquilo, eu preciso controlar isso também. No WordPress, você já está acostumado a fazer um controle dos usuários. Tipo de acesso que ele pode ter, tipo de conteúdo que ele pode publicar ou não. Eu preciso levar essa camada para os bots também, para a gente conseguir controlar isso daí. É claro que esse tipo de controle dos acessos dos bots não é para qualquer um, não é para qualquer volume de site. O que eu quero dizer com isso é que, se você tem um site pequeno, beleza, deixa todo mundo acessar aí e tá tudo bem. Se você tem um site grande, a história é outra, porque o custo de infraestrutura de servidor começa a trazer um elemento aqui que a gente precisa analisar. Se você tem um site que não tem um conteúdo, digamos assim, muito específico, somente você tem algo cientificamente comprovado, beleza, deixa entrar aí e fazer a festa. Agora, dependendo do tipo de conteúdo, você tem que barrar, prover um pouquinho, porque não dá para deixar os bots aí ficarem treinando os seus conteúdos da reviria, não é mesmo? Para resumir, o WordPress te dá os 3 pilares que o DO técnico precisa, tudo no mesmo lugar: performance, estrutura legível para a máquina e controle de quem acessa. Mas vamos trazer isso aqui para um cenário mais específico. Imagina o seguinte: você tem um site de grande audiência e com grande volume de conteúdo. Só que esses conteúdos cresceram todos de uma forma desestruturada. Tá tudo bagunçado. Vamos usar o termo aqui correto. E o site está lento, não está com uma performance tão legal. O que a gente faz muito aqui na nossa empresa para os nossos clientes? É um trabalho de base, para a gente organizar essa questão como um todo. Seja para melhorar o que já existe ou quando a gente vai desenvolver algo do zero. Então a gente vai melhorar a performance, a gente vai reorganizar esse conteúdo tecnicamente para que ele seja melhor estruturado, e tudo isso sem mexer na necessidade de recriar esses conteúdos, mas sim de pegar esses conteúdos que já existem, que é um grande ativo que você tem, e vamos torná-lo de uma forma muito mais estruturado para ser, enfim, citado e encontrado pelas IAs. Então, o que a gente faz aqui o tempo todo é preparar o terreno, e esse terreno a gente precisa lidar com o DO técnico, porque sem ele, todo o conteúdo precioso, trabalhoso, valoroso que você tem, infelizmente, não vai adiantar de nada. Então fica aqui o resumo. DO é o jogo para aparecer nas respostas da IA. E ele tem 2 camadas que foram citadas nesse vídeo: a camada de conteúdo e a camada técnica. Essa camada técnica, quase ninguém está olhando para ela. A de conteúdo, está todo mundo falando aí, melhorando o conteúdo, vendo uma coisa, essa ou outra e tal. Mas você percebeu e aprendeu aqui que sem essa camada de tecnês, o seu conteúdo não vai conseguir ser citado. Isso é muito importante.
Então, um WordPress muito bem feito, com performance, dados estruturados, a gente controlando muito bem o bot que não pode acessar, isso vai ajudar muito. Então, para encerrar, a pergunta que você tem que sair daqui se falando é o seguinte: não é se o meu conteúdo é bom, não é essa a pergunta. A pergunta é: a IA, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, qualquer um outro, ela consegue chegar até o meu conteúdo? Ela consegue ler o meu conteúdo? Ela consegue interpretar o meu conteúdo? Essa é a pergunta ou as perguntas que você deveria estar fazendo, e não se o meu conteúdo é bom. Para encerrar, deixa eu me apresentar para você que está chegando agora. Eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO da PIC, empresa verdadeiramente especializada em WordPress, que há mais de 17 anos tem contribuído para o WordPress em escala, sites com muita audiência e agora ajudando os nossos clientes a serem citados pelas IAs. Então, se você roda um WordPress aí com mundo conteúdo, quer ter uma maior visibilidade nessas ferramentas, entre em contato com o nosso time para que a gente possa te apoiar de alguma forma. E não se esqueça que na descrição desse vídeo tem um material que a gente preparou para que você possa entender de uma forma mais holística o JO técnico, que é algo que a gente defende aqui na empresa. E neste canal, toda semana tem conteúdo novo para você aprender mais sobre inteligência artificial, JO técnico, WordPress e muito mais. Até o próximo. Valeu!